Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o curso Fé, módulo 1, Determinação. Estamos na 34ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação dos Espíritos Maus. E nós estamos vendo na lição anterior que o apartar-se da palavra de Deus, que é tão fácil de acontecer, desde que a gente deixe de dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo mostra na palavra, tem como autor o diabo. A pessoa despreza o que Deus ensina e começa a se apartar. E ela não sabe que aquilo ali é uma doutrina de demônio, são vozes satânicas que nos enchem de razão. Às vezes nós achamos, porque achamos, que tem que ser dessa maneira. E quando a gente abre os olhos, na maioria das vezes já é tarde. A gente encontra tantas facilidades, tantas coisas ruins que nos acontecem, que vão mudando o nosso modo de pensar, e a gente vai procurando as facilidades do mundo. E quando nós abrimos os olhos, nós já nos apartamos da palavra. Estamos nos apostatando da palavra, da fé, e estamos entrando naquela que o demônio quer. Quando a pessoa sai fora da palavra de Deus, ela imediatamente se coloca numa posição em que o diabo pode agir. Claro que o diabo é esperto, ele é astuto. E ele sabe que se ele chegar de cara e entrar de sola, a pessoa pode voltar. Então ele começa a enredar a pessoa. Ele começa a envolver a pessoa. Ele começa a falar de várias maneiras, de vários jeitos, tentando mostrar daqui e dali que a pessoa está agradando a Deus. O Espírito Santo está operando. Ele toca na consciência da pessoa. Ele abre os olhos da pessoa. Ele mostra porque mostra que aquela pessoa vai cair no precipício, mas a pessoa não acorda para isso. Não é bem assim, não é bem assado, porque Deus sabe daqui, Deus sabe dali. Não, Deus não sabe de maneira nenhuma. Deus não sabe disso. Não saber no sentido de encobrir. Deus não entende essa fraqueza. Falta voltar-se para a palavra. E se nós estamos vendo alguém se apostatar da fé, eu acho que o melhor que podemos fazer é orar por essa pessoa, é sofrer por ela, para que ela possa vir. E Deus abre os olhos dela. E se ela não vir, é lamentar, lamentar e lamentar. O título dessa lição é o seguinte: os crentes devem resistir ao diabo. O Espírito Santo nos dá muitas orientações na Bíblia disso. Eu não vou ter tempo aqui no curso Fé para observar todas, algumas. Vamos ver Romanos capítulo 16, versículo 20.
há muita gente que não está resistindo ao diabo. Ao contrário, está se lançando nas mãos dele. Porque se você resistir ao diabo, ele vai ser derrotado. Aqui em Romanos 16, versículo 20, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meu irmão, nós devemos resistir ao diabo, porque a posição do diabo não é de senhorio sobre nós. Ele tem essa posição na vida daqueles que são dele. A nossa vida não. Quem tem a posição de Senhor sobre nós é Jesus. E nós não devemos trocar de mestre. Nem assim. Mas esse senhorio acabou o dia que aceitamos Jesus como Salvador, como Senhor de nossa vida. O diabo passou de chefe nosso para escravo nosso. E ele está debaixo de nossos pés. E é aqui que Deus vai esmagá-lo. Agora, se nós tiramos o diabo da posição que Deus o colocou para que nós o esmagássemos, Deus não pode fazer nada por nós. Nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar na derrota. Nós vamos perder. Nós vamos fracassar. Porque nós não teremos o diabo esmagado em outro lugar, a não ser debaixo de nossos pés. Então, todo cristão, todo crente na palavra de Deus, tem que resistir ao diabo e não deixá-lo sair debaixo dos pés. De vez em quando ele põe uma mão para fora e pega um alto-falante e grita: ei, vou acabar com você. Está amarrado? Fica debaixo dos pés em nome de Jesus. Ele usa uma situação que aparentemente é verdade, situação que vai acabar conosco. Nós devemos nos levantar e dizer: está amarrado, está enganado o maligno. O seu lugar é debaixo de meus pés em nome de Jesus. Se nós tirarmos o diabo, esse versículo não vai se cumprir. E a profecia tem que se cumprir. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então Deus vai usar os meus pés para esmagar o diabo. Eu não tenho o direito de tirá-lo debaixo de meus pés. E de promovê-lo como meu igual, ou como meu superior. Nossa, o diabo vai acabar comigo, o diabo está contra mim. Deixa ele estar contra mim, porque ele está debaixo dos meus pés e muito em breve o Senhor Deus vai esmagá-lo. Eu creio até que já começou a esmagá-lo. Vamos ver outro versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Meu irmão, nós temos que resistir ao diabo. Paulo tinha esse temor vindo pelo Espírito Santo. A serpente conseguiu enganar Eva. E ela vai tentar nos enganar. E ela está tentando nos enganar. E ela tem conseguido enganar muita gente. Como? Corrompendo os sentidos. Pessoa já não pensa, já não age como pensava e agia quando começou na fé. Ela já está se entregando. Ela já está depondo as armas. Ela já está achando que, afinal de contas, ninguém é perfeito, né? E ela não é exceção. Está errado. Está muito errado. Não pode ser dessa maneira. Temos que ficar dentro unicamente da palavra de Deus.
Não podemos deixar que ela corrompa os nossos sentidos. E nem fazer com que apartamos da simplicidade que há em Cristo. Meu irmão, há muita gente se apartando. A fé de muita gente é uma coisa muito refinada. É uma coisa muito alta. É uma coisa assim muito soberba. Está errado. Há uma simplicidade em Jesus tão grande, tão profunda, tão alta, e nós não podemos abandonar essa simplicidade. O Senhor Jesus Cristo disse que se uma pessoa não se tornar como criança, jamais ela entrará no reino de Deus. Então, nós temos que resistir ao diabo. Não deixar que ele nos tire essa simplicidade, de maneira alguma, não sair dela, e nunca deixar que ele corrompa os nossos sentidos. Como é que ele consegue corromper? A gente se afastando da palavra. Encontramos alguém que é muito espiritual. E esse alguém já tem um tipo de linguajar que não dá com o linguajar do cristão. Tchau, eu não quero isso. Não, em absoluto eu não quero saber disso. Eu quero ficar na simplicidade que há no Evangelho. Eu quero ficar com os meus sentidos sem serem corrompidos. Não, mas nós temos uma liberdade, porque afinal de contas, uma vez salvo, salvo para sempre. E a graça de Deus que nós recebemos para sermos salvos, ela nunca vai ser negada para nós. Não, 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 não. Vamos ficar na palavra de Deus. Outro versículo que mostra que nós temos que resistir ao diabo. 1 de Pedro 5, versículo 9. Primeira carta de Pedro 5, versículo 9. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Nós já vimos no curso Fé. Então, é mais uma advertência de Deus que nós temos que resistir ao diabo. Como é que vamos resistir? A gente sendo sóbria e vigiando. Porque ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ele brama como leão, procurando alguém que possa tragar. Mas o resistir aqui agora não é só ficar mandando o diabo embora, não, ou não entregando os pontos. Nesse sentido, é a pessoa ser sóbria e a pessoa vigiar. Tomar conta, observar e não permitir a investida do maligno. Outra declaração de Deus que nos ensina a resistir ao diabo. 1 de João 2, versículo 13. Está escrito da seguinte maneira: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Bom, a gente resiste o diabo conhecendo aquele que é desde o princípio. Quem é que é desde o princípio? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, a palavra, Jesus. Então os pais receberam a carta do apóstolo João, mandado pelo Espírito Santo, porque eles tinham conhecido aquele que era desde o princípio. Os filhos também receberam a carta. Por quê? Porque os filhos haviam vencido o maligno. Se esses pais não tivessem conhecido aquele que era desde o princípio,
não teriam recebido a carta. Se os filhos não tivessem resistido ao diabo, o maligno, não teriam recebido a carta. Se você passa a sua vida aprendendo qualquer outra coisa, e você está aprendendo sempre alguma coisa, mas não está conhecendo aquele que é desde o princípio, provavelmente Deus não tem uma carta para mandar para você. Se você não está vencendo o maligno, provavelmente você não vai receber a carta de Deus. O cristão, o crente em Jesus, ele tem que resistir ao maligno. Outra parte, Apocalipse 12, 11. Nós já vimos também no curso Fé isso. Está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então nós temos que resistir ao diabo, para nós podermos vencer. E como? Com o sangue do Cordeiro. Purificados pelo sangue, preparados para a eternidade com Jesus e usando a fé, o nosso testemunho. Outra parte que fala sobre que o cristão deve resistir ao diabo é Efésios 6,16. Tomando sobretudo, eu vou ler toda essa parte, nós já pregamos aqui alguma parte dele, mas eu vou ler todo, do 13 até o 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da salvação, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bom, nós temos que resistir ao diabo. Como? Usando o escudo da fé. Meu irmão, se nós usarmos o escudo da fé, nós poderemos apagar, esfriar, segurar todos os dardos inflamados do maligno. As flechas que ele usa, da doença, da miséria, da calúnia, do pecado, da apostasia, todas essas flechas nós conseguiremos apagar. Ele vai tentar daqui, ele vai tentar dali, e nós confessamos: eu já fui curado. Fica curado meu corpo. O corpo obedece e continue curado. Veio uma calúnia, em nome de Jesus eu paro esse espírito da calúnia. Parou por aqui. Eu digo sempre: se você deve, confessa a Deus e abandona. Não adianta você que está no adultério querer impedir que a notícia do adultério continue, se você não se arrependeu e não pediu perdão a Deus. O diabo terá direito, mas se você pegar o escudo da fé, a revelação da palavra de Deus, com esse escudo você vai apagar todo dardo, toda flecha, toda lança inflamada que o maligno vai lançar contra você. Meu irmão, se você é de Jesus, minha irmã, se você é de Jesus, você deve resistir a todo ataque do diabo. Mas resistir e resistir e resistir e não abrir mão de maneira alguma. Se você assim o fizer, você tornar-se uma pessoa vencedora. O cristão, o crente em Jesus, tem que resistir ao diabo. E a maneira certa, como já vimos aqui, as várias maneiras, é usar a palavra de Deus e com o escudo da fé, apagar todo o ataque do maligno. Que tal